E se eu te dissesse que o fundo do poço não é o fim, mas o único lugar onde se forja um verdadeiro gigante? Muitos olham para a taça da Copa do Brasil de 2025 e veem apenas a festa, o grito, a loucura da Fiel, chamam de milagre, chamam de sorte. Mas o que aconteceu dentro das quatro linhas não foi obra do acaso. Foi uma operação de guerra. Se você acha que o Corinthians foi campeão apenas na base da raça e do vai, Corinthians, você está vendo apenas metade do filme. Existe um código invisível, uma arquitetura silenciosa por trás desse título que a maioria das câmeras de TV não conseguiu captar. Você viu os gols, você viu a emoção, mas você entendeu o plano? Nos próximos minutos, esqueça o torcedor e pense como o estrategista. Eu vou te levar para dentro da mente que transformou um time desacreditado na máquina mais letal e inteligente do país. O que você vai descobrir agora não explica apenas um título. Explica por que o futebol é o esporte mais cruel e apaixonante do mundo. Para entender a grandeza dessa conquista, você precisa ter a coragem de olhar para trás, para o momento em que o abismo parecia o único destino, porque o futebol, meus amigos, é uma arte dramática que exige o caos antes da ordem. 2024 não foi apenas um ano difícil. Foi o purgatório necessário, o fogo que queimou as vaidades e a política de gabinete para deixar apenas o osso exposto do que significa ser Corinthians. A luta contra o rebaixamento, aquele medo gelado que percorreu a espinha de cada torcedor. Não foi um acidente de percurso, mas o combustível vital que reacendeu a identidade do time do povo. Era preciso chegar ao fundo do poço, sentir o cheiro do fracasso, para lembrar que esse clube não é feito de títulos de porcelana, mas de ferro retorcido e resistência. A sombra daquele passado recente foi o que transformou o medo em fúria, criando um ambiente onde jogar apenas bem não era suficiente, era preciso jogar como se a própria vida dependesse daquela bola vadia sobrada na entrada da área. E quando essa fúria encontrou o eco de Itaquera, a lógica do futebol convencional simplesmente deixou de existir, dando lugar a algo que nem a tática mais refinada consegue explicar: a sofrência como arma de guerra. A Neoquímica Arena, nos jogos de mata-mata, deixou de ser um estádio moderno para se tornar um caldeirão de feitiçaria, onde o ar fica rarefeito para o adversário e o tempo se dobra à vontade da Fiel. As viradas improváveis nas quartas e na semifinal não foram sorte. Foram a manifestação física do mantra de que o Corinthians não ganha, o Corinthians vence, com o sofrimento sendo o prato principal. Você via nos olhos dos rivais o pavor, não do time em si, mas da entidade que descia da arquibancada. Uma massa sonora que empurrava a bola para o gol na marra, na crença, provando que, naquele gramado, a mística devora a técnica, e o peso da camisa entorta varais e quebra a espinha dorsal de qualquer favorito que ouse duvidar da história. No centro desse furacão, vimos a transformação humana mais brutal e bela da temporada, personificada na figura de quem antes era o alvo de todas as críticas, o para-raios da impaciência alvinegra. A jornada de Yuri Alberto não foi sobre aprender a chutar uma bola, mas sobre a resiliência psicológica de um homem que se recusou a aceitar o papel de vilão, transformando cada vaia antiga em 1 quilômetro a mais percorrido em campo. A redenção dele não veio com um futebol de seda, mas com a entrega de quem rasteja no asfalto, se for preciso. E quando ele deslizava de joelhos no gramado, com as veias do pescoço saltadas gritando para o céu, não era apenas um gol, era um expurgo. A torcida, que tem o faro fino para identificar quem sangra pelo clube, abraçou aquele sacrifício, transformando a crítica ácida em lágrimas de gratidão, selando um pacto de sangue que só quem vive a arquibancada entende. O perdão no futebol é filho do suor, mas um exército de operários precisa de um general que enxergue o campo de batalha de cima. E foi aí que a hierarquia do vestiário encontrou seu eixo na figura imponente de Memphis Depay. Muitos duvidaram se a estrela internacional entenderia o que é calçar as chuteiras em Itaquera, mas ele não apenas entendeu. Ele absorveu o DNA
alvinegro como se tivesse nascido no Parque São Jorge, assumindo a braçadeira de capitão. Depay trouxe a convicção dos grandes líderes, aquela aura de quem sabe que vai vencer antes mesmo do apito inicial, misturando a genialidade técnica europeia com a malandragem e a paixão sul-americana. Ele regeu o time, não com gritos histéricos, mas com a autoridade de quem pede a bola na fogueira e devolve um passe açucarado, mostrando aos mais jovens que a pressão é um privilégio e que a camisa 10 ou a faixa de capitão não pesam para quem tem ombros largos e coração quente. A volta olímpica, portanto, não foi apenas a celebração de um troféu de metal, mas o fechamento de uma cicatriz aberta. O momento em que o choro de alívio se misturou ao grito de campeão, provando que a alma desse time havia finalmente retornado ao corpo. Foi a vitória da fé sobre o ceticismo, da raça sobre a apatia. Um roteiro que nem o mais otimista dos corintianos ousaria escrever meses atrás. Mas cuidado, não se deixe enganar pela emoção transbordante e pelas lágrimas que lavaram a alma da fiel, porque a paixão por si só é um cavalo chucro que precisa de rédeas firmes para chegar à linha de chegada. O coração ganhou o jogo, é verdade, mas foi o cérebro gelado à beira do gramado que preparou o terreno para o milagre acontecer. É aqui que o jogo vira e a gente deixa a poesia para entrar na matemática da vitória. Agora, seque as lágrimas da emoção, porque para levantar a taça, o coração quente precisa obedecer a um cérebro de gelo. E foi exatamente na arquitetura defensiva que esse título foi esculpido, tijolo por tijolo. Você viu muita gente reclamar que o time jogava feio, mas a beleza, na visão de quem entende o jogo como xadrez, está na intransponibilidade, na capacidade de frustrar a arte alheia até que ela se torne desespero. A comissão técnica montou não apenas uma defesa, mas um sistema de negação de espaços. Um ferrolho moderno que operava muitas vezes numa linha de 5 ou num 4, -4, -2, tão compacto que parecia um bloco único de concreto se movendo pelo gramado. Ser estatisticamente a melhor defesa da Copa do Brasil não foi acaso. Foi a aplicação científica da disciplina, anulando os ataques mais caros e badalados do país, transformando craques rivais em figuras nulas. Perdidas num labirinto onde a bola simplesmente não chegava limpa, a solidez defensiva foi o pilar moral do time. Saber que, se fizéssemos um gol, o adversário teria que escalar o Everest para empatar. Essa segurança lá atrás permitiu ao time cometer o crime perfeito contra o futebol moderno de posse estéril: abdicar da bola para ter o controle do jogo. Parece contraditório, mas você precisa entender que ter a bola nem sempre significa mandar na partida. Muitas vezes é apenas um convite à armadilha. A estratégia ofensiva foi desenhada para a verticalidade absoluta, rejeitando o toque de lado burocrático em favor de um jogo direto, cirúrgico e letal, como uma estocada de esgrimista. O time aceitava ser pressionado, atraía o adversário para o seu campo como uma aranha na teia, apenas para, no momento da roubada de bola no meio-campo, acionar o gatilho da velocidade. A transição não era rápida, era instantânea, 2 ou 3 toques. Um lançamento em profundidade rasgando a linha alta do oponente, e os pontas voando baixo para definir o lance antes que a defesa rival conseguisse sequer girar o pescoço. Os gols decisivos dessa campanha nasceram exatamente desse caos controlado, da leitura de que o erro do adversário é a nossa maior virtude ofensiva. Não foi sobre construção lenta e paciente, mas sobre a explosão no espaço vazio, explorando as costas dos laterais com uma crueldade tática impressionante. Cada passe em profundidade carregava uma mensagem clara: nós não precisamos de 30 toques para te ferir, precisamos de apenas um que seja mortal. A mística que citamos antes empurrava, claro, mas foi esse desenho tático de transições fulminantes que materializou a vontade da arquibancada em placar. O time se especializou em jogar nas cordas, suportando o castigo, para desferir o nocaute quando o oponente baixava a guarda, provando que a eficiência é a forma mais suprema de sofisticação no futebol contemporâneo. Mas a obra-prima,
o verdadeiro nó tático que será estudado pelos analistas de amanhã. Foi reservado para a grande final, aquele momento em que o treinador precisa ter a coragem de mexer naquilo que está dando certo para garantir o que é necessário. A leitura do jogo decisivo foi de uma frieza assustadora. Identificar que o motor do rival era o seu camisa 10, o cérebro que ditava o ritmo deles. A decisão de alterar a estrutura, talvez com a entrada de um volante extra-mordedor, ou ajustando a marcação para individualizar no setor de criação, anulou completamente a fonte de jogo do adversário. Foi um jogo de xadrez, onde o Corinthians tirou a rainha do tabuleiro inimigo sem que eles percebessem, transformando a posse de bola deles em algo inócuo, previsível, um tic-tac nervoso que não levava a lugar nenhum. O resultado final foi a consequência lógica de um plano executado à perfeição, onde a mudança de formação no segundo tempo não foi defensivismo, foi o checkmate. Ao fechar as linhas de passe e forçar o rival ao chuveirinho desesperado, o time garantiu que a taça não escaparia por um detalhe, por um erro de posicionamento. Aquele apito final não consagrou apenas os jogadores, mas uma comissão técnica que teve a audácia de ser pragmática num país que cobra espetáculo, entendendo que o maior espetáculo de todos é ver o capitão levantando o troféu. O ferrolho funcionou, o contra-ataque matou e o nó tático sufocou. Foi a vitória da inteligência sobre a vaidade, da estratégia sobre o improviso, e é exatamente assim, com essa mistura de sangue quente e mente fria, que se escreve a história de um campeão indiscutível. O futebol, no fim das contas, não é apenas sobre quem levanta a taça no domingo. É sobre quem tem a coragem de sobreviver à segunda-feira para contar a história. O que você sente agora não é apenas alegria, é o peso do legado. Você não viu apenas um time vencer, você viu uma instituição renascer. Agora, eu quero saber a sua visão de analista. Em qual momento exato dessa campanha você teve a certeza absoluta de que o título viria? Foi numa defesa milagrosa ou num grito da torcida? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sino e prepare-se, porque se você acha que entendeu tudo sobre tática defensiva, espere até ver o próximo vídeo. Ele vai desmontar tudo o que você sabe sobre a arte de atacar. Clique agora e continue o jogo.